Mas a questão é que a vida é feita de escolhas, né? E, enfim, por exemplo, se nós formos pensar em bailarinos ou pessoas que praticam esportes de alta performance, elas também vão sofrer algumas consequências e que talvez sejam irremediáveis pro resto da vida, né? Então, escolhas. Falando em esporte, você acha justa a competição entre uma mulher trans e uma mulher cisgênero? Fui pra isso sem querer. Engraçado. Então, atualmente, eu não tenho uma posição muito acirrada, muito determinada em relação a isso. Porém, sempre vão existir algumas injustiças que são toleráveis no esporte. Caso contrário, não existiriam perdedores nem vencedores. Não faria sentido. Então, existe diferença de equipamento, de clima, de técnicos que são mais bem preparados, de alimentação, de tempo, até mesmo de questões genéticas mesmo, né? Algumas pessoas realmente são melhores do que outras por questões inatas. A questão é, a partir de qual momento essas injustiças são toleráveis, e principalmente quando elas estão afetando a vida de outras pessoas, certo? Então, eu não sou contra, desde que essas pessoas estejam sob um critério muito rígido de adequação e de ajuste de acordo com as comissões técnicas. Mas é engraçado, porque você reconhece que homens são mais fortes do que, naturalmente, do que mulheres, são, né? São. Homens biológicos são mais fortes, eu vou estender assim pro conceito. No geral, sim. Então logo você reconhece que essa é uma injustiça mais clara, né? Porque é difícil saber qual o técnico é melhor, qual técnico é pior. Qual equipamento é melhor, qual financeiro. Isso é mais subjetivo do que claramente eu ter a estrutura óssea mais densa, maior explosão muscular e maior capacidade respiratória. Mas ainda assim, às vezes questões muito, como eu poderia dizer, imprecisas, ainda assim são capazes de mudar completamente um placar, uma disputa. E em relação a serem pessoas realmente bem mais fortes e tal, a gente pode analisar também a partir de mulheres que são cissexuais, XY no caso, mas que elas têm um teor de testosterona bem acima da média das mulheres cissexuais comuns. Existem casos de mulheres assim que simplesmente foram impedidas de competir pelas comissões técnicas. De Nancy, era uma judoca, rolou muito isso com ela. Então elas simplesmente são impedidas. Por quê? Porque o nível de injustiça extrapolou o tolerável. Entende? Então, na minha percepção, o ideal é que realmente existam comissões técnicas capazes de identificar até que ponto isso é aceitável ou não. Eu não falo de você, sabe? Eu falo dessa questão, assim, em geral. Me parece mais um malabarismo retórico do que a realidade, porque é muito fácil, assim, por exemplo. O pessoal costuma pegar exemplo de... aquela menina lá do vôlei, Tiffany. Ela não é nem a que salta mais alto. A que saltava mais alto na época, comparando com ela, era a Thaísa. Thaísa, eu não lembro como é que fala o nome dela. Mas, por exemplo, se você pega eu, Cássio, e a ex-campeã do UFC, Amanda Nunes, eu tomava um couro dela se a gente fosse sair na mão, levava uma porrada, porque ela é a melhor do mundo. Ela é a melhor de todos os tempos. Eu peguei o topo do topo. Qual é o nome dela? Amanda Nunes, ela se aposentou agora, mas eu peguei o topo do topo da competição, elite da elite. Pá. Mas se, tipo, por exemplo, assim, eu e outra mulher, a gente começa a treinar agora, arte marcial, mesmo tempo, mesma condição de saúde, assim, todo mundo tá bem e tal. Claro, vai ser um pouco mais leve e tal. E a gente fizer um sparring, eu vou arregaçar essa mulher, se eu for com toda a minha força. Aí o pessoal costuma fazer um malabarismo retórico de quando é estatístico, de pegar a mulher que é do topo e comparar com um bundão ali, né? Um aleatório. Okay. Mas se você pegar o mediano com o mediano, a disparidade é enorme. Mas aí tu também tem que considerar que essas mulheres, elas passam por tratamento hormonal para reduzir os teores de testosterona, por exemplo. Vira um homem piorado de performance. Escolhas da vida. Não, tudo bem. Escolhas da vida. A questão é que isso interfere diretamente nas habilidades, nos desempenhos dessas mulheres, entendeu? Reduzir o nível de testosterona, elas ficam mais lentas, elas ficam mais fortes, elas ficam menos resistentes, elas ficam mais sensíveis. Comparado com homem. Não, comparado com mulheres também, elas costumam ficar mais conforme as injustiças toleráveis de qualquer forma. E se a gente for analisar, por exemplo, em relação a negros e brancos, negros são muito melhores em corridas de 100 metros rasos. E a gente divide entre negros e brancos as corridas? Não. Ou em natação, brancos são muito melhores do que pessoas negras. Em natação a gente divide entre raças? Também não. Sim. Mas ainda assim,
não é tão evidente quanto um homem Como e uma não mulher. é evidente? Não é. Se você pegar na mesma enquanto um homem e uma mulher, beleza, você pega no 100 metros rasos, você pega os últimos, mas vai dar negros na grande maioria. Não é evidente. E natação também. Tudo bem. Mas se você pusesse, você ainda consegue colocar um branco para ganhar uma corrida de um negro. Você consegue. Você não consegue botar para um homem ganhar, uma mulher ganhar. Ou se você pegar isso estatisticamente, vai ser, sei lá, uma entre 1000 vai vencer os caras. Se você pega do mesmo. Porque se não fosse tão relevante assim a questão de sexo, o esporte não era dividido dessa forma. Não era. E é porque você pega os recordes de 100 metros rasos. Sei lá, deve ser uns 2 a 3 segundos, não sei, de diferença de homem para uma mulher. Você pega. Você assiste futebol, você vê visualmente assistindo futebol masculino a diferença de intensidade do jogo pro futebol feminino. Ah, concordo. Isso aí é gritante. Inclusive, fazem até disputas de mulheres experientes no esporte Sub-15. competir com guris aleatórios e elas E perdem. eles ganham, Sim, entendeu? Então, sim. tipo assim, é uma diferença muito mais gritante entre o desempenho de um homem e uma mulher do que se você pegar o fator cor, por exemplo. Porque aí você vai estratificar muito pra modalidade e tal, mas não nos esportes em geral. A diferença de homem e mulher tá presente em todos os esportes, todos. Você pode citar 100 metros rasos, você pode citar natação. Talvez com sorte você usar a questão genética para mais 2 ou 3 esportes agora. Todos os esportes vão ter diferença de desempenho de homem e mulher. Ah, não. Concordo. Vai ter diferença de desempenho, sim. Mas como eu falei, de qualquer maneira, ainda assim talvez sejam injustiças toleráveis. Só que aí eu não sou uma especialista para dizer com certeza. A partir de determinado ponto isso é tolerável ou não. Isso aí eu deixo para os técnicos, realmente especialistas que inclusive vão dar um banho em mim e você, né? Então... Uhum. Muita gente dá banho em mim, eu sou ignorante. É que eu sou bom de conversa, mas eu sou ignorante, sei nada.